amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, sábado, 12 de fevereiro de 2022. Hoje, debaixo da graça de Deus, vejamos com atenção o que nos diz a palavra de Deus para este sábado, no Evangelho narrado por Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se assentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças e partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas são as palavras, perdoe nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Como nós já vimos em outra passagem do Evangelho, onde Jesus também saciou a fome de muita gente, e lá, naquela passagem, sobrou 12 cestos. E aqui sobrou 7 cestos de pedaços de pães que sobrou, que ele dividiu com aquela quantidade de pessoas, que segundo relata a palavra, eram mais ou menos 4.000. E aí, meus amados irmãos, o que nos diz a palavra é que o Senhor Jesus realmente, Ele é o Senhor da nossa vida e é o Senhor de todas as coisas, porque Ele é Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Ele se fez homem e habitou entre nós para nos exemplar e salvar a nossa vida. Salvar de todos os pecados. Ele morreu naquele cruzeiro por conta de nossos pecados para a nossa salvação. E aqui ele deixou na Sagrada Escritura todos os princípios, todos os regulamentos e normas que regem os caminhos para o céu. É nós vivemos a palavra de Deus com obediência, procurar seguir a palavra de Deus, procurar agradar a Deus e, consequentemente, agradando também os nossos irmãos, vivendo de boa com todo mundo, porque é um mandamento divino, amar a Deus sobre todas as coisas, seu irmão como a si mesmo. E Jesus Cristo, ele aqui nessa passagem, mais uma vez, ele faz a multiplicação dos 7 pães e de alguns peixinhos. E ali ele conseguiu saciar a fome de todos. E olha que, mais uma vez, eles estavam num deserto. Bem, o deserto, se nós formos colocar o deserto, é o deserto da falta de fé que nós vivemos. Nós vivemos num deserto, um deserto longe da fé. Por que esse deserto? Porque nesse deserto nós nos apegamos com as coisas mundanas, não nos preocupamos com a palavra de Deus, e aí nós ficamos no deserto à mercê da fome. A fome de Deus, a fome de pão, a fome de fé, porque é o que nós precisamos. E ali, Jesus, simbolizando aquele deserto e simbolizando a multiplicação daqueles 7 pães, 7 pães, e alguns peixinhos, então simboliza bem a nossa fé que nós temos que ter em Jesus. E o deserto simboliza a nossa descrença, o nosso desapego com a palavra de Deus. E aí nós vivemos à mercê do inimigo.
e ele é muito prevalecido e mentiroso, é onde ele se aproveita das oportunidades para nos oferecer coisas muito bonitas para os olhos, mas são enganosas que nos levarão ao caminho da perdição. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso sábado, que Deus ilumine todos vocês, um maravilhoso final de semana iluminado e abençoado para todos vocês. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre.